pouco. É. Mas quando, assim, eu acho que a gente já desistiu de tentar conversar com essas gerações mais velhas, que, assim, elas não dá pra racionalizar muito a conversa. O lance é, nós temos que nos apresentar e propor uma solução para os problemas, e essas pessoas podem ser convencidas. Agora, tentar racionalizar a paixão que esses caras têm pelo Bolsonaro e pela causa é perda de tempo. A gente já se É a cansou. mesma paixão pelo Lula, né? Sim, é igual você difícil chegar pra um você- lulista. Não tem. Você não vai conseguir Não. debater. Já tem amor ali, né? Não tem. É difícil. Agora, entrando num outro assunto com vocês, Renan e Arthur, até você citou que foi no podcast Três Irmãos, e realmente eles pendem muito pro lado mais esquerda, pelo menos pelos convidados que eu vejo lá, pelo que eu vejo, assim, vai muito comunista lá, e tem alguns que vêm se destacando aí nas redes sociais, né? O Jones Manuel, por exemplo, já esteve aqui com a gente, e a gente vê um crescimento deles, e eles falam que o Lula, eles não gostam do Lula, Sim, porque eles falam que o Lula tá sendo muito liberal. sim. E eu queria saber de vocês se existe uma preocupação com a ascendência de alguns influenciadores falando sobre o comunismo, qual que é o risco que vocês enxergam nisso? O que vocês pensam dessa galera que tá vindo, Jones Manuel, entre outros? Vamos lá. A gente não vai ter uma revolução comunista. O Ian Neves não vai pegar um fuzil junto com o Jones Manuel e eles vão, junto com a classe trabalhadora, expropriar. Isso não vai acontecer. Assim, o risco disso acontecer é zero. Agora, da mesma forma que o Renan falou, que existe um abuso intelectual de figuras da direita com essas pessoas, existe isso também. O Jones Manuel, por exemplo, ele é um cara que ele tem um oratório, um raciocínio rápido, ele fala muito bem sobre certas coisas, mas as ideias são completamente vazias. Então, o que ele quer através disso? Eu nem sei se ele verdadeiramente acredita que ele vai fazer uma revolução. Ele quer ser candidato e ele quer representar as pessoas que... Beleza. Eu acho que ele vai ter um espaço, eu acho que ele vai ganhar protagonismo político a ponto de ter um projeto como esse, mas eu não acho que o projeto desses caras chega perto de ser um projeto majoritário. Primeiro porque é o seguinte, no fim do dia esses caras vão ter que submeter a um partido estabelecido. E os partidos estabelecidos vão falar, cara, tá bem legal, brinca de evolução, me traz seus votos e deixa eu eleger uma galera que eu quero através dos seus votos. E você pode ir também se você fizer tua cadeira, ou se você estiver no topo da chapa. É isso. E o partido deles, que é o PCBR, né? O PCBR não existe, só não existe, né? Então, eu não tenho medo de um projeto comunista que vai se tornar majoritário, ou que vai... Eu não tenho isso. O que eu acho é que é muito triste é que, como o nosso campo da direita, ele é repleto de oportunistas imbecis, qualquer pessoa que fala qualquer groselha de forma pseudo-inteligente conquista. Que foi o que aconteceu com o Rodrigão do Três Irmãos. O Rodrigão do Três Irmãos é um cara que me deu bem, eu gosto dele pra caramba. Ele ouviu lá meia dúzia de esquerdistas falando com propriedade algumas besteiras do tipo: o Brasil é um país rico, é só você distribuir renda. No fundo, a tese desses caras é essa, rebuscada com nomes e juros de dívida, etc. E aí, quando você traz a realidade, o cara... Essa realidade não é o que eu quero acreditar. Eu quero acreditar na outra. Então, olha só que combinação legal. Você tem uma direita muito burra falando besteiras, assim, absurdas. Você tem uma esquerda que pseudo-inteligente, que convence nas palavras com uma realidade que é gostosa. É muito gostoso você acreditar que existe dinheiro aqui e que ainda tá toda concentrada na mão de algumas pessoas, que é só tirar a renda dessas pessoas que eu também vou ficar bem. É o mesmo discurso de prosperidade que você tomar banho e acordar cedo e tomar banho gelado, você vai dar certo. É um corta-caminho gostoso, falar de uma forma inteligente, que eu acho que conquista uma galera. No fim do dia, eu acho que é muito mais perigoso esses caras fortalecerem pessoas que estão meio formando a sua opinião política para levar esse apoio para uma grande figura da esquerda, tipo, contra o fascismo, então nós vamos votar no Lula. No final, esses caras vão todos se submeter a isso. É muito mais esse o problema do que o problema de você falar, não, putz, esses caras vão, sei lá, fazer uma revolução comunista no Brasil, né? Então, eu vou dizer pra você, cara, por mais que esses caras estejam batendo no Lula, tal, no final das contas, em 26, quando chegar o grande jogo, eles vão se submeter ao PT e eles vão levar votos de jovens que poderiam não votar no PT a votar no PT. Você chegou a debater com o Jones Manuel ou não rolou esse debate? Tá regando há, sei lá, 3 anos já, né? O Jones Manuel, no fim do dia, ele é um cagão, cara. As pessoas têm que entender isso, cara. O Jones Manuel, ele é o revolucionário de Facebook, ele é o cara que, ele literalmente escreve assim, nós o povo soviético, é esse tipo de bobo que a gente tá lidando. Então, o Jones Manuel sabe que se um dia ele pegar um cara que tem uma combinação de entender tecnicamente o que ele tá falando, que é uma bosta, e ter o espírito mogador que ele tem, de bater na mesa e falar, mano, ó, e dar aquela humilhada, daquela zoada, não tem como ganhar um debate, não tem como.
Então, ele jamais vai debater comigo. E eu aconselho que ele não debata mesmo, porque se ele debater, é o que eu falo. Eu até brinco, a revolução do Jones Manuel acaba em mim. O dia que ele debater comigo, toda essa aura de que ele é o empalador de direitista, acaba. Né? Isso aí acaba. O que vocês pensam do Nicolas Ferreira, Renan? Chega a falar algumas coisas aqui, mas... Pô, posso eu? Fala. Cara, o Nicolas Ferreira é o seguinte. Vou até fazer um exercício com você, que é um exercício que eu faço com você. O que você acha da taxação do Pix? Ah, cara, eu acho que não faz sentido. Um absurdo? É. Um absurdo. Quem quis taxar o Pix? O Nicolas propôs a taxação do Pix? O Paulo Guedes propôs a taxação do Pix. Teve vídeo do Nicolas de camisetinha preta e fundo preto falando mal disso? Não teve. Vamos lá. O que você acha do Monark perder as redes? Que o Alexandre Moraes não gostou, mandou tirar as redes dele. Absurdo. Um absurdo. Teve vídeo do Nicolas falando que o Jair Bolsonaro foi quem permitiu que o Alexandre Moraes continuasse com as decisões monocráticas? Não sei se você sabe dessa história, mas o Congresso passou uma lei em 2019, passou na Câmara e passou no Senado, uma lei que acabava com decisão monocrática. Acabava. Acabou o juiz dar uma canetada e derrubar teu podcast. Acabou. O Jair Bolsonaro vetou. Aí quando perguntaram pra ele no Vilela, sabe, ele falou, eu vetei, falei, pô, não lembro não. Teve algum vídeo do Nicolas cobrando isso? Quando o Jair Bolsonaro colocou o Cássio Nunes, que deu o voto de Minerva pra soltar o Lula e anular todas as condenações de todos os acusados da Lava Jato, né? Teve algum vídeo do Nicolas falando isso? Não teve. Quando o Flávio Bolsonaro enganou as pessoas falando... Essa história é muito boa, cara. O Flávio Bolsonaro falava que ele era contra o fundo eleitoral. É. Aí chegou a votação do fundo eleitoral. Ele votou? A favor. Qual a pior desculpa você daria? A pior. Imagina que você é o Flávio Bolsonaro. Você falou que você é contra o fundo, só que você votou a favor. A pior desculpa que você pode dar. Puta, cara, nem me passa na cabeça. Se eu falo que eu sou contra e voto a favor... A pior, dá a pior, a mais esdrúxula. Puta, meus colegas aqui do partido precisam de dinheiro porque eles não têm condições de bancar. Sofisticado. Dá uma mais esdrúxula, uma retardada, assim. Você tá falando com um retardado. Qualquer coisa que você falar, ele vai acreditar. Cara, meu partido me obrigou a votar. Ele falou, sabe o que ele falou? Que ele apertou o botão errado, irmão. É papo sério isso? É papo sério. Só que aí piora. Porque aí teve a segunda votação, que era em 2 turnos. O que aconteceu? Votou errado de novo. Puta, apertou o botão errado de novo. Aí, 1 ano e meio depois, teve outro aumento do fundão. Do Jair Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Mais 2 vezes. Puta, apertei o botão errado de novo. Teve um vídeo do Nicolas pra denunciar isso? Então ele é um vagabundo, porra. Agora, sabe pra que teve vídeo do Nicolas? Pra tentar enganar as pessoas de que a PEC da blindagem era boa. Não, pra você processar um deputado, você vai ter que o João Centrão autorizar você, deputado. E ele tava lá fazendo um vídeo. Então o Nicolas é uma enganação, bicho. Por que? O Nicolas, só pra terminar aqui, o Nicolas foi dado a ele um presente. Nicolas, você se queimou com a PEC da blindagem. Pegou mal pra caralho. Vamos fazer o seguinte. Tô a relatoria do projeto que transforma o PCC em organização criminosa. Ele pegou, fez o vídeo. Ele usou essas aspas. Vamos ver quem é a favor da bandidagem. Deixou claro ali que era por causa disso, né? Fez o vídeo, deu os like aí. Deu like, equipe, deu like aí. Passa a relatoria pra outro aí, que isso aqui é mó perigoso. Foi isso que ele fez, cara. E ele falou. Ele falou, não, eu não tenho estrutura como deputado federal, como secretário de segurança de São Paulo tem. Peraí, você como deputado federal, você não tem estrutura pra se proteger? Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu e o Renan estamos vindo aqui de Uber e estamos batendo de frente com esses caras, velho. O cara Deus. dispõe de segurança, ele pode fazer uma requisição pra mesa diretora da Câmara e pedir assistência se ele estiver sendo perseguido. Tem várias coisas que um deputado dispõe. E assim, se eu for fazer uma regra de 3, o Freixo, que é o Freixo, ele enfrentou lá os caras da milícia, verdade. teve ameaça de morte e como vereador ficou enfrentando. Então deixa eu entender uma coisa. Assim, o brabão do Nicolas, que disse que se virar presidente ele fecha o PT, ele fecha os partidos de esquerda, ele... Assim, pra relatar um projeto, ele tem medo? Ele tem medo de relatar um projeto? Aí esse é o cara que os caras falam, não, o Nicolas é o sucessor do Bolsonaro. Eu falei, cara, eu tenho certeza que é. É um covarde picareta, igualzinho o Bolsonaro. Ele é o mesmo sucessor desse mesmo espírito malandro de ser famoso a todo custo. O Nicolas é uma influencer, o Nicolas é a Virgínia da política. Mesmo lá, não, da Virgínia, engana o mesmo público, é o mesmo público da Virgínia dele, anda com as mesmas pessoas, vende o mesmo discurso. É isso, o Nicolas é uma Virgínia.
Aliás, a Virgínia que tá lá no... Com o Vini Júnior, Tá lá né? na Espanha, né? É isso, cara. Ô, Renan, fala um pouquinho dessa PEC da blindagem, porque tem gente que tá nos assistindo aqui que não sabe o que é, exatamente. E o que isso pode impactar aqui pra nós no cenário nacional? Assim, uma dica pra todo mundo, a PEC da blindagem, ela já morreu, né? Ela não vai impactar em mais nada, mas a PEC da blindagem representava um acordo que foi feito pra andar com a agenda da anistia e dar pro Centrão um prêmio. O Centrão ia falar, não, eu vou andar, mas o que eu ganho em troca? Várias coisas. Né? A PEC da blindagem permite que deputados federais, para ter um processo aberto contra ele e depois para ser condenado, tenham que decidir entre eles se esse deputado federal pode ou não ter o processo aberto ou ser preso. A PEC da blindagem também, ela permitiria que presidentes de partido, e eu, se o partido ficar pronto, eu teria essa imunidade. Ele O Valdemar ia ter. O Valdemar teria. Outro, muito engraçado, que os partidos centrão estavam tocando essa agenda justamente no momento que o Antônio de Rueda, que é o presidente do União Brasil, estava, vamos dizer, está começando a ficar encalacrado. Eu nem tinha pensado nisso, cara, lógico. É verdade. Mas claramente isso aí foi um acordo para ajudar o Rueda a ficar blindado. E o Rueda é presidente do União Brasil, e assim, as denúncias estavam ali, no cangote dele. Aí fizeram esse acordo, quem conduziu esse acordo foi o Ciro Nogueira. Esse acordo ele foi conduzido entre Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Alcolumbre, e as lideranças do partido. O Alcolumbre avisou pro Hugo Mota, tamo junto, tá? Vai salvar o Ruedão. E vai ajudar o Ciro Nogueira aqui, e é isso. E ninguém liga, pô, o Brasil só vai falar de anistia, blindagem, isso aí vai passar. A Hugo Mota, beleza, vamos lá, bora. Tá? Aí avisa os líderes dos partidos, pode passar, vamos que vamos, vai abrir a boiada, e depois só fala de anistia, vocês brigam aqui, vai rolar. Beleza. E aí elegeram o Nicolas, tipo, Nicolas, seja meio que um porta-voz aqui. Ele, eu resolvo lá, eu vou explicar aqui, ó. Né, que o Nicolas acha que resolve muito no papo dele. Foram votar, aí teve o discurso do Kim, e aí houve a primeira malandragem. O PSOL tava orientando sim. Aí o PSOL fez a conta, não vou orientar não. Lógico, tirou o time de campo, malandraço. Presentaço. Depois o PT falou, não, tira o time de campo também. Não, e aí os artistas falam assim, vamos fazer uma manifestação contra a corrupção? Faz mó tempo que a gente não faz isso, né? O Gilberto Gil, eu acho que isso aqui foi no Fora Colo. No Fora Colo. Tá bom, cara, os caras voltaram no tempo 30 anos. Não, quem foi? Eu até reagi na live que tava falando... O Zé Dirceu, cara. O Zé Dirceu foi no caminhão de som falar contra a corrupção, cara. Cara, assim... O Zé Dirceu, meu Deus, um exemplo. Plano. Desce isso no colo deles, mas beleza. Foram os nossos heróis ali da direita. Anistia, o Nicolas explicou que a PEC da habilidade é a PEC das prerrogativas. Agora nós vai falar as verdades do comunismo, Pegou muito mal, com razão, que tem que pegar mal, que é um absurdo uma coisa dessas. E, né, mas eles tiveram outro, o Hugo Mota entregou. Ó, não, passou aqui na Câmara a PEC da blindagem, agora vai passar a anistia, entregou. Alguém recebe uma ligação, bota o Paulinho da Força aí de relator. Aí botou o Paulinho da Força de relator. Então, ou seja, matou a anistia. Pegou tão mal o tema, rolou manifestação dos petistas no fim de semana seguinte, que aí, veja só a malandragem, o Alcolumbre, por que eu tô falando desse autor? Esse autor político mais importante desse jogo. O Alcolumbre, ele é o número 2 do União Brasil. Se o Rueda cai, o Alcolumbre assume. O Alcolumbre quer deixar a União Brasil mais próximo do governo Lula, ele é um aliado do governo Lula. Sim. Ele é um que avisou também, não vou passar anistia aqui no Senado. O Alcolumbre, né, Hugo Mota, deu confusão aí, acho que a gente não vai passar isso aqui no Senado. O que aconteceu? O Senado meteu um passa-moleque na Câmara, aí o Hugo Mota ficou, tadinho, peladinho na frente dos outros líderes partidários, que ficaram eles próprios pelados pros deputados que votaram um negócio que eles apanharam assim, fazia tempo que os deputados não apanhavam tanto, todo mundo apanhou, e o Hugo Mota ficou de moleque, e o Alcolumbre, pois é, né, acho que aqui no Senado ninguém vai votar. Cara, ninguém... Aí discurso de petistas e senadores bolsonaristas contra o projeto. Os bolsonaristas do Senado votaram contra e fizeram discurso. O Ciro Nogueira, que foi o articulador, pode pegar abstenção. Ele nem foi, porque, coitado, ele botou os caras da Câmara também na fria, e quando foi pro Senado ele só se absteve. No fim do dia é isso. Esses caras, né? Não, o Marcel Van Hatten é um grande deputado, ele é muito esperto, o Nicolas é muito esperto. Cara, eles são moleques. Os caras do Centrão tentaram passar um negócio que beneficiasse. Esse não deu certo, jogou pra depois, sobra o dano, e sobra essa história da anistia como uma piada. O que é importante a gente entender nisso aí? Não dá para conduzir as coisas como se fosse um eterno vídeo no Instagram. Então, era legal o vídeo no Instagram com você com a fita lá, nós vai lá fazer e tamo contra aqui a anistia, não sei o quê. Quer dizer, a favor da anistia, tamo contra o sistema. É legal para dar o like. Mas na articulação não funciona. Não funciona. E deu ruim.
Cara, foi uma gigantesca derrota pra esses caras. No que a gente volta pra pergunta, original. Do que nos serve essa direita? Eu tô ainda aguardando, do que nos serve essa direita? A direita tá. Fica muito claro aqui pra mim, conversando com vocês, que a nossa direita tá rachada. Ou que ela tá com um pêndulo pro centro. E aí eu queria falar do nome aqui que é muito importante, que é o Kassab. O Kassab hoje ele é o homem mais forte do centro. É ele quem tem as cartas na mão. Ele tem mais força, por exemplo, do que um Valdemar, líder do PL. Qual que é a força desse Kassab hoje? Cara, eu acho que o Renan é bom pra falar dessa parte política, mas é que você tocou no nome do Valdemar, e existe uma coisa que é o seguinte: a marca Bolsonaro hoje, ela tá na mão do Valdemar, né? E pro Valdemar, nada melhor do que você ter a marca sem ter o dono da marca. E aí você fica com todo mundo na tua mão. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, cara, eu nem saberia analisar o Kassab, o Renan, que manja mais dessa parte do que eu, mas do ponto de vista do Valdemar do Costa Neto, esse cara ganhou na Mega Sena, velho. Ele tem o maior partido do Brasil, ele tem o maior fundo partidário, ele tem o maior fundo eleitoral, ele tem o maior tempo de TV, ele tem todos os deputados dele na mão dele, ele tem o Nicolas, que é um cara jovem, que não nessa, mas na próxima pode ser candidato, Pavanato. faz um pavanato fazendo campanha pra ele. Não sei se você sabe, o Valdemar... Pavanato é o vereador? São Paulo, É, isso. o Valdemar põe o Nicolas no jatinho pra viajar ao Brasil pra ir fazendo campanha pro PL. Afinal de contas, o PL é de direita, né? Então, vote aqui no João Centrinho, aqui de Caropeba, de Da Paranaíba, Serra, porque ele também é do PL. Ele também, eu tenho certeza que você é conservador desde criança. Ele, já Sim, nasceu assim, meu. Já nasceu louco, já nasceu acabou assim, a velho. travada. Fala de aborto aqui, vai. Vem, fala de aborto pra você ver. E quando você era petista lá, quando você... Eu? Não! Não. Tava com uma arma na minha cabeça, provavelmente. Me obrigaram Era ali. sistema, meu. Já lutei contra o sistema também. Porra, volta aqui no João Centrinho, viu? Então, o Valdemar hoje, eu sou fã do Valdemar, velho. Você é louco? Esse é o maior empreendedor do Brasil, velho. O cara foi preso no mensalão do Lula. Hoje ele é dono do maior partido Petrolão. de direita. No Petrolão também? Do Petrolão também? Também, dos dois. Ele tem gabaritou. as pessoas na Paulista falando... Ele pega o microfone, cara. Isso pra mim é a melhor cena. Eu acho que isso retrata o que é, infelizmente, o bolsonarismo. Ele pega o microfone e fala assim: Deus, pátria, saúde pública, com a família. E a galera aplaude, cara. Esse cara ganhou na loteria. Ele tem um. Mas você não acha que a galera tá muito fanática de extremos? Ou é Bolsonaro ou é Lula. E a gente tá... É como se fosse uma briga de futebol, cara. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Eu não diria que a galera tá muito fanática porque elas são muito aguerridas nas suas pautas políticas. As pessoas, elas têm uma paixão, né, pelo Lula e uma paixão pelo Bolsonaro. E uma coisa que acontece... Mas a paixão deixa a pessoa cega também, né? Pra caramba, completamente cega. Só que aí eu vou te dizer uma coisa que acontece no Brasil, tá? Como no Brasil tem muitas pessoas muito burras, você tem muitas pessoas apaixonadas, seja por celebridade, seja pelo que quer que aconteça, os números encantam quem não é apaixonado. Então, eu vou dar um exemplo pra você usando nomes reais. Você pega, por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um picareta. O Pablo Marçal é um dos maiores... É um charlatão. Me processa aí, Pablo. Picaretaço. Aí aparece o Pablo Marçal. Todo mundo ri dele. Ah, lá, dá soco em tubarão, pousa helicóptero. Que engraçado. Beleza, aí o cara chega, então, eu sou esse bobo, mas ó, eu tenho aqui dezenas de milhões de seguidores no meu Instagram. Aí vem um Caio Coppola, opa, Caio Coppola não é burro. Ô, Pablo Marçal. Aí a justificativa. Isso aqui é uma grande estratégia de marketing, tal, que é a justificativa do absurdo pro cara que não é absurdo. Então, no Brasil, o bolsonarismo acontece a mesma coisa. Você tem um Bolsonaro que é absurdo. Eu acabei de trazer aqui, cara, ele colocou petista na PGR, tudo aquilo que a gente já sabe, todo aquele enredo. E aí tem o cara que não é burro, mas que entende nele um corta-caminho para você ter a aprovação de milhões de pessoas. Aí ele relativiza, né, aquele discurso e dá um ar de credibilidade para certas... Por exemplo, você pega... Como é o nome daquele jornalista que depois ficou muito ligado ao Brasil Paralelo lá, É esse aí mesmo. Lacombe? Lacombe. Tipo esses caras, tipo um Lacombe. Qual é o nome do outro lá? Aí esse ficou louco na cloroquina, o que era depois... Já teve o Alexandre Garcia, que ficou Alexandre muito Garcia, louco. o próprio Rodrigo Constantino, O Fiuza. o Fiuza, que não são pessoas burras. Ele não é um idiota fanático. Ele entende o número do fanatismo e relativiza pra ele ganhar o dele. O próprio Emílio. Emílio. Emílio Surita? Pra caralho. Cara, é um business, cara. Assim, deixa eu te explicar. Bom, você já convidou esses caras aqui. Bolsonarista
fala com um público gigantesco, cara. A gente Sim, tá claro. falando de boa parte da classe C brasileira, boa parte da classe B brasileira, tá? No Centro-Sul, cara, esses caras falam com muita gente, então é um... O Sul, onde eu moro ali, a família Bolsonaro é muito forte. É Tanto gigante. é que o Renan foi o vereador mais votado, eu nem sabia que ele morava lá. Só que isso faz parte de um processo. Tem muito a ver com a tecnologia das redes sociais. É uma coisa nova, cara. As pessoas começaram a discutir política pra valer com redes sociais de 2015, 16 pra cá. E muita gente, especialmente as pessoas mais velhas, entraram no mundo digital recentemente, começaram a participar disso. Elas estão nesse processo em que elas têm até um protagonismo. Tenta imaginar, a gente tem que ser bacana. Tenta imaginar um senhor de 65 a 70 anos de idade, às vezes meio solitário, ou que sempre assistiu as notícias políticas por meio da TV. Essa pessoa nunca foi ouvida. Essa pessoa sempre viveu no embalo. Ah, agora é o Collor, não, agora é o Lula, não, o Fernando Henrique é isso, não, agora é direta. A Globo decidia muito quem era o candidato da vez, né? Aí esse cara, do nada, surge pra ele a oportunidade dele discutir, então ele encontra outras pessoas como ele em grupos de WhatsApp, e aí ele começa a viver todo aquele processo, câmara de eco, repetir os mesmos discursos, sentir parte de uma coisa. Esse cara, ele ficou feliz. Então, participar do bolsonarismo quando você é uma pessoa mais velha, cara, você não fica sozinho, você faz amigos, se você vê uma parte de uma missão maior, você defende os seus valores, e você tá defendendo na prática um cara da tua idade. A beleza do Bolsonaro é você tá defendendo um cara da tua geração, que viveu as mesmas dores que você na tua cabeça. Então, o Bolsonaro é um fenômeno boomer. Sim. É um fenômeno geracional. E essas Ele foi eleito pelas redes sociais, né? Sim. E é um fenômeno, assim, no começo ele teve uma presença maior das pessoas mais jovens, depois isso foi se alterando. E é natural que hoje a militância do Bolsonaro seja uma militância idosa. Uhum. Uma militância idosa, e não tô aqui falando como crítica. Estou falando assim, para essas pessoas, elas estão equivocadas. Muito equivocadas. Elas vão precisar mudar de ideia, porque elas estão errando sem parar. Mas aí é um problema da geração delas também, uma geração que toda vez que errou, assim, de maneira muito enfática. Então uma geração que quando falou, não, agora é diretas, aí foi tudo com as diretas. Não que as diretas fossem exatamente erradas, mas compraram um discurso global à época que tinha problemas que viraram a Constituição de 88. Depois, não, agora é Lula, não, agora é Bolsonaro. E esses caras às vezes têm que só entender que talvez seja hora de passar o bastão. E que eles entregaram o Brasil pros filhos e netos dele muito pior do que eles imaginavam. E tem erro deles. Porque quando passaram todas as medidas que tornaram o Brasil um país inviável, eles não saíram às ruas para lutar com essas medidas. Eles nem racionalizaram. Então agora que eles tiveram um despertar digital, a gente tem que ficar vivendo até quando o despertar digital deles? Ah, não, agora a gente vai mudar de ideia, mas assim, um capitão tem um plano, cara... Então, o que a gente faz? A gente no MBL, e até a própria construção do partido que a gente tem, nós já entendemos, não adianta a gente ficar dando murro, ponto de faca, tentando convencer esse cara de que, cara, o Bolsonaro não é uma boa alternativa. Cara, beleza, procure aí. Você vai continuar se frustrando. Agora, nós vamos oferecer uma alternativa. Nós precisamos oferecer um caminho diferente do caminho que esses caras têm. Um caminho com outras ideias, que é de direita, mas que tá falando outras coisas. Que tá propondo outras coisas, que pauta o debate público, e quando chegar no poder vai fazer diferente.